Paz seja convosco, meus queridos. Estamos mais um dia iniciando o 5º episódio do Pod Forte. Agradecer primeiramente a presença de vocês que está já nos assistindo e que irá nos assistir depois. Acredito que vai impactar a sua vida. Queria também dizer que estou com o meu querido irmão, pastor, professor Anderson. Isso aí, querido. Tudo bem? Vocês? Boa noite a todos. Boa noite aos nossos ouvintes. Boa noite àqueles que separaram esse tempo abençoado. Acredito que essa noite será uma noite envolvente com seus respectivos convidados e nós estamos muito felizes para estarmos aqui envolvidos com a obra de Deus. Amém. Olha, não sei onde você está aí. Aqui está um calor. Tá quente, não é? aqui. Nossa, que calor. Amém. Irmãos, estamos aqui hoje com a ilustre presença da pastora Graziele. Né, pastora? Seja bem-vinda e espero que você possa, através do seu testemunho de vida, Amém. do seu momento com Deus, possa edificar quem está assistindo também. Em nome de Jesus. Seja bem-vinda, minha querida. Amém. Eu que estou lisonjeadérrima, né? Estar aqui Amém. com vocês. Boa noite, queridos. Boa noite para você que está aí assistindo. Vai assistir depois. E que eu possa aqui de alguma maneira, de alguma forma ser usada por Deus para te alcançar em qualquer área que o Espírito Santo quiser, né? Estou aqui mesmo aberta para que Ele fale através de mim alguma coisa que toque no coração Amém. Isso aí. desses amados, desses queridos, né? Em nome de Jesus. Amém. Pastora, seja muito bem-vinda. Nós agradecemos a sua presença aqui. Que essa noite seja noite memorável. Amém. Que seja uma noite inesquecível, que Deus possa ter marcado Amém. na agenda dele, nos nossos corações, Exato. para que possamos ouvir. As pessoas perguntam qual que é o ideal, qual que é o foco do Pod Forte. E a gente trazer mesmo o dia a dia, o cotidiano da vida do pastor local, Sim. dos seus desafios, das suas conquistas, do seu sucesso, sabe? Das coisas do dia a dia mesmo de uma igreja local. Nós sabemos que não temos uns dias fáceis, mas nós entendemos que Deus está em todas elas. E nós, quando convidamos os nossos convidados, né, Tiago? Sim. A gente quer trazer isso mesmo, as experiências, os testemunhos, para que possamos sairmos daqui edificados, assim como os nossos ouvintes. Amém. Beleza? Amém. Então, queria agradecer mais uma vez, porque eu só tenho a agradecer, porque eu sei que Deus está conduzindo. Amém? Pastora, primeiramente, queria que você pudesse falar para nós aí o momento que mais te impactou na sua vida com Deus. Qual que foi o... Vou melhorar a pergunta para a gente iniciar do começo. Quando a senhora aceitou Jesus? Quando que foi o seu começo? Olha, se eu fosse falar do momento que mais impactou, eu ia ficar com dificuldade de escolher. Né? Porque Imagino. O Espírito Santo, ele é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Sim. E ele nos surpreende sempre. Uhum. Né? Faz muito mais além do que nós pedimos ou pensamos. Exato. Ele nos surpreende, né? Mas assim, eu tive o privilégio de nascer num lar cristão, né? A minha mãe, eu sei que ela aceitou Jesus, eu era muito pequena, porque eu vi na foto, né? Vi fotos. Eu não nasci assim mesmo num lar cristão, né? Mas eu era muito pequena. Então, quando eu me dei por gente, eu já era cristã na igreja do Evangelho Quadrangular. Olha só. Então, minha vida toda, servi a Deus nessa igreja que eu amo, né? Que tem essa liturgia maravilhosa, né? De alcançar mesmo o perdido a qualquer preço, de amor, de família. E sou apaixonada. Primeiramente por Jesus, pelo Espírito Santo, pelo nosso Deus e pela Igreja do Evangelho Quadrangular. Sempre estive aqui, nunca passou na minha cabeça estar em outro lugar, né? Eu passei a minha infância e a minha adolescência com lutas normais de criança, de adolescente, mas foi a época que eu mais conheci Jesus, foi a minha adolescência, devido a alguns fatores dentro da minha família mesmo, né? Então, assim, o meu pai, ele era um evangelista, né? Um evangelista, ganhava muitas almas para Jesus, pessoas que estão ainda no caminho. Só que também meu pai se deslumbrou com algumas coisas e acabou saindo desse caminho, né? E por isso que é importante a gente se policiar. A palavra do Senhor diz que nós somos tentados pelas nossas próprias concupiscências. Então, a gente
começa com aquele desejinho inflamado, o inimigo vai lá e só potencializa aquilo, né? Então, assim, ele era um evangelista, ganhou muita gente para Jesus, de verdade, um estudioso da palavra do Senhor, né? E qualquer versículo que você fosse conversar com ele, ele conhecia, leu a Bíblia por inteiro várias vezes, mas a palavra também do Senhor diz que só a letra, né? Ela é morta. Ela é morta. Você Exato. precisa viver, né? Ter a essa palavra. vivência. Então, quando eu era ainda adolescente, meu pai muitas vezes saiu de casa, né? E eu tive uma mãe, tenho uma mãe firme, uma mulher de fé, uma mulher que levava a gente para a igreja. Toda quarta-feira eu vim de Limeira, né? Lá da igreja do pastor Que Ciro, legal. pastor Osaide. Legal, um abraço. Um abraço pro pastor. Amo de paixão, né? Então, toda quarta-feira, nós tínhamos a reunião de jejum durante o dia, depois tinha um tempinho, logo tinha a tarde da bênção. Era natural, eu acredito que ainda era, para os obreiros, para as pessoas que trabalhavam na obra, né? E para aquelas que queriam estar pertinho de Deus, tirar a quarta-feira para estar na presença do Senhor. Então, a gente ficava o dia todo na igreja. Certo. E minha mãe me levava, e levava meus irmãos, a gente era pequenos, nós acostumamos desde muito pequena a orar, a jejuar e ter vida com Deus. E eu lembro das minhas experiências enquanto adolescente, uma mais linda do que a outra. Tanto assim que eu tinha esse pesar, né, de não ter o pai sempre em casa, e eu falava assim pro Senhor, eu não sei se eu posso falar assim, na minha pequenez, né, Certo. de criança, eu falava assim, ai Senhor, mas o Senhor é o meu pai biológico, eu falava para Deus, né. Então eu acordava conversando com ele, falava, ai Senhor, quando o céu tá assim, com aquelas risquinhas, né, as nuvens Certo. estão riscadinhas, Aham. eu falava assim que Deus tinha varrido o céu para mim com vassoura de piaçava, na minha infantilidade, né? Mas isso me fez ficar muito ligada a Jesus, muito ligada ao Espírito Santo, ter experiências maravilhosas. Por isso que é importante que o pai, a mãe, né, seja exemplo de seu filho. Minha mãe sempre foi nossa heroína, nosso exemplo. Com tudo que ela passava, com que ela sofria, ela não se desviou do caminho, né? Ela nos instruiu neste caminho, né? E nós somos gratos a Deus pela vida dela, né? Pelo que ela fez, a maneira que ela ensinou. Ela foi nosso exemplo, não assim só levou na igreja, que tem pai que leva e espera que os outros façam o que ele precisa fazer. Não, ela foi nosso exemplo de mulher de fé, mulher de Discipulou fibra, tudo. discipulou, Certo. sempre na escola bíblica, sempre nos acampamentos de jovens. Legal. Eu conheci o pastor Clodoaldo, meu negão lindo, Num que tá aqui acampamento? comigo. Aqui, olha lá. Foi no acampamento de jovens que Jesus nos apresentou. Olha só, que que Né? bênção. Foi no acampamento de jovens e bastante gente, fazia uma tenda no campo, né? Que fazia os Sim. cultos com mais de 1000 jovens, né? Fazia lá e um dia lá eu acabei trombando com ele e o Senhor nos apresentou dessa forma, Deus né? unindo propósitos Deus Deus novamente. unindo o propósito. Eu sempre orei e sempre ensinei minhas filhas, né? A orar pela família, mesmo que você ainda não tinha uma família definida. Então, de pequena, eu orava, até pelo que eu vivia, né? Eu orava pelo meu esposo, pelos meus filhos, e eu falava com o Senhor que eu queria que Ele apresentasse, né? O meu companheiro, né? Ele que mostrasse, né? Colocava ali, Senhor, eu quero mais ou menos assim, fazia umas listinhas lá. Mas o Senhor conduz a sua vontade. E eu tinha essas conversas cotidianas com Deus, com o Espírito Santo, de apresentar as vontades, os desejos, dele me conduzir. Era uma prática minha desde pequena, né? Essa proximidade com Deus, com o Espírito Santo. E ele fez, como a gente iniciou falando, mais do que eu pedi ou pensei, né? E como que a senhora chegou em Bauru? Olha, eu estava lá em Limeira, fiquei lá até 2007, né? E nessa época, vou falar antes disso, para vocês certo. entenderem. Sim. Mamãe sempre falou assim, olha, você vai ser pastora.
né? Ah, ela já profetizava. Você vai ser pastora. Eu falava, mãe, gente, é um bicho muito difícil de lidar, eu não vou ser pastora. Geralmente que filho de pastor, ou filho de tem chamado, não quer. Eu não vou ser pastora, né? Eu falei, não vou cuidar de gente, as pessoas são ingratas e não sei o quê. E tinha essas falas, mas o Senhor sempre me mandava a mesma mensagem, né? Que eu ia cuidar de pessoas. Mais tarde ele colocou esse amor por pessoas no meu coração que lá nos primórdios eu achava que eu não tinha não. Eu falava, gente, é complicado. O ser humano é complicado. Nós somos, né? Nós somos complicados. Então, eu não tinha nítido isso, né? Eu tinha nítido em construir uma carreira, tanto que a minha primeira faculdade foi administração e gestão de mercados. Eu queria ser, né, uma administradora bem-sucedida, né? Sim. E não entendia que Deus poderia coincidir os meus projetos e os meus sonhos com os planos dele, né? Eu pensava outras coisas. Aí estávamos lá, perto de 2007, eu estava terminando a minha faculdade já com projeção para trabalhar. Eu trabalhava na empresa júnior, tinha ganhado prêmios e já ficar na faculdade, né? Atuar juntamente com eles na empresa júnior, com um monte de sonhos. E o Senhor falou que ia trazer a gente para o ministério. E eu disse que não, né? Lógico, né? Falava que não. Não havia começado a arder ainda no coração. Não tinha começado ainda. Ardia outras coisas. E eu não entendia que já era meu chamado. Eu lembro quando eu era adolescente, na escola bíblica dominical, quando chovia, a sala dos pré-adolescentes ficava assim, tinha uns pinguinhos lá, ficava difícil de utilizar e a gente ia para dentro do templo onde tinha a sala das mulheres. E eu amava aqueles ensinamentos para mulheres. Então, quando chovia, eu ficava muito feliz. Que ia para lá, ouvir tudo. Então, já ardia algumas coisas. O Senhor já colocava pessoas para a gente conversar, para tratar, e eu que não estava entendendo, né? Então, quando o Senhor disse que nós iríamos para o ministério, usou várias pessoas, eu lembro que uma pessoa até falou como seria e tudo mais. Eu falei, se for, vamos esperar. E um dia, o pastor Clodoaldo estava dormindo, ele trabalhava numa empresa, acho que das 2 às 10, chegou tudo, e o Senhor falou fortemente com ele num sonho, né? E mostrou almas para ele, colocou um amor nele. Ele acordou chorando, o homem chorando. É feio, você chora feio? Olha, eu particularmente, eu tô vendo que é chorar bem agora. Eu não era mãe de choro, eu nunca gostei de chorar. Mas hoje eu vejo que Deus, ele fala assim, precisa chorar. Eu quero ver as lágrimas. Coração contrito, coração quebrantado, não desprezará o Senhor. Exatamente. Isso mesmo. E hoje, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de chorar. Muito bem. Mas não sei se é bonito, não. Não, olha, eu sei que eu acordei assustada com ele chorando, com esse sonho que Deus tinha dado para ele, de almas, de cuidar de pessoas, né? E achei que ele estava passando mal. Falei, o que está acontecendo, né? Foi bem nítido, então. Foi bem profundo. Entendi. Né? Falei, foi um chamado bem específico mesmo. E ele me contou e tudo mais e passou. Aí, passou um certo tempo, o Senhor colocou para ele, no coração dele, onde teria que ser, falou com ele, falou, Senhor, mas o Senhor que vai falar com aquela mulher braba lá, não vou falar nada para ela, não. E o Senhor falou comigo. E um dia ele chegou do trabalho, eu estava lavando uma roupa lá, e fui encontrar com ele no portão. Falei, Deus falou comigo isso, que a gente tem que dar esse pontapé para ele, né? Inicial nesse chamado que ele nos deu, e me deu a cidade. Ele já sabia a cidade, só que ele não tinha me contado. E quando eu falei, ele ficou assim muito emocionado. Tinha alguma conexão aqui ou não? Tipo, não. Não? Nada. Olha só. Ninguém. Então, foi um destino mesmo, tipo... E a gente não contava pra Abraão, ninguém, sai né? da sua parentela que eu te mostrarei. Eu te mostrarei o... Pastor Clodoaldo, sai da sua terra aí que eu vou te mostrar onde E a gente vai. não contava pra ninguém, porque, né, as pessoas falam, Sim. estão malucos, esse povo aí não tem nada a ver, né? A ideia. E o Senhor foi confirmando. Então, viemos pra cá, começamos a atuar como líderes locais, depois passou um tempo, fomos pastor auxiliar, né? E depois, acho que de uns 2, 3 anos que a gente estava aqui, né, pastor? Estávamos congregando com o pastor Valdecir, nessa época, e nós tínhamos abrido
não aberto um trabalho, era uma reunião de oração, tipo uma célula, Sim. na casa da minha mãe, e que foi se chegando pessoas, elas batiam Olha no portão só. e falavam assim, a gente pode orar com vocês? Que benção. Deus Não, foi enviando pode, as né? ovelhas. E começamos assim, aí levamos até o pastor Valdecir na época, que era nosso pastor titular, né? Falei, olha, tá acontecendo isso. E ele super nos incentivou, continua, vamos abrir uma congregação lá. E nós abrimos, acho que o senhor foi lá, né? Sim, foi. Abrimos, não tinha, era bem legal, que daí foi aumentando muito, não cabia mais o Era povo na sala. Era na pousada? Pousada 2. Ah, Não cabia o povo na sala, a gente foi pra área, Deus foi pro quintal, aumentando os lagares. né? Olha Aí só. tinha culto lá no templo, né? Alargando as E tudo fronteiras. mais. E depois disso ali virou uma congregação, construímos lá uma igreja para honra e glória do Senhor Jesus. Depois viramos congregação da pastora Yasmin. Ah, A certo, gente vinha verdade. aqui Que legal. aos domingos, né, com o povo, e foi muito legal, né? E foi assim que começou efetivamente o nosso ministério, né? Entendi. Efetivamente, já fazem 24, se eu não estou Olha enganada. só. Deus confirmando o chamado, o ministério, o local, É forte. dando todas as condições. Pastora, a senhora falou do chamado, a senhora teve essa convicção, essa certeza. E nós sabemos que a senhora tem um chamado, uma missão aqui dentro da cidade, que é relevante também, que é uma profissional da área, que já, se eu não me engano, está atuando já no... 8 anos. São 8 anos já? 8 anos. Fala um benção. pouco, especifica. O que a senhora trabalha? O que a senhora trabalha, né? pode dar detalhes. O que Tá. a senhora quiser, fique à vontade. Deus sempre me levando para esse lado de famílias, né? Uhum. Glória a Deus. No comecinho, quando nós estávamos aqui, até para vocês entenderem porque eu estou falando isso, Sim. eu fui um dia numa reunião de mulheres e a pastora Eva era coordenadora de mulheres. Benção. E o Senhor já tinha me falado que eu ia trabalhar na coordenadoria. Eu falei, tá bom então. Quando for, né, o Senhor me chama. E eu cheguei um dia, fui direto não lembro nem onde eu estava trabalhando naquela época, mas acho que eu fui direto do trabalho e estava precisando, faltou a pessoa que ajudava a irmã Célia, que era tesoureira na época, e eu entrei na porta da igreja. Ela falou assim, senta aqui, você vai ajudar ela. Olha só. Senta aqui, você vai ajudar E ela. agora? E eu fiquei quase 10 anos, acho que, trabalhando com mulheres, na coordenadoria de mulheres da nossa igreja Que benção. aqui, né? E amo trabalhar com famílias, com mulheres. Foi quando, assim, entre meio a essa situação, a pastora Elisa, era secretária na época, ela falou para mim assim, olha, vai ter uma eleição, um conselho tutelar, o que você acha? Eu falei, eu acho que não dá certo isso aí. Mas daí ela incentivou, o pastor Clodoaldo também me incentivou, e eu entrei, né, há 8 anos atrás, no meu primeiro mandato como conselheira tutelar, né? Tem gente que tem dúvida, né? O conselheiro tutelar, Sim. ele é um garantidor de direitos Sim. de criança e adolescente, Esse tá? é o ofício dele. Esse é o ofício dele, fazer valer o direito. A criança e o adolescente, ela é um sujeito de direitos. Não era visto assim Sim. há algum tempo atrás, né? Depois, né, do ECA, né, antes tinha o Código de Menores, depois veio o ECA em 1990, a criança e o adolescente virou um serzinho ali que ele tem direitos a serem cumpridos, né? E quando a família, a sociedade, o Estado viola esse direito, aí entra o Conselho Tutelar como guardião dos direitos para garantir. Que direitos? Vários. Educação, saúde, lazer, convivência familiar e comunitária, esporte, são amplos direitos, né? Bastante, né? É bastante os direitos. Então, se alguém está violando esse direito, um exemplo de quando o Estado viola o direito. Quando não garante uma vaga numa escola próxima à casa, por exemplo, né? E daí o conselho vai lá e requisita aquela vaga, e se ele tem uma resposta negativa, ele representa o judiciário, e o judiciário determina que aquela criança que tem direito à educação possa estudar perto da sua casa. Ou seja, um papel fundamental para Sim. garantir o direito dele naquele momento. Exatamente. Se não tem um conselheiro, Olha que interessante, viu? talvez as pessoas não sabem a função específica de um conselheiro. Né? Exatamente. E quando eles têm, assim, direito ameaçado ou violado, né, que às vezes é só uma ameaça, a gente também atua. E em questões de negligências, né? Eu não imaginava que era tão grande. A gente, de vivência de igreja, você já sabe das mazelas da Sim, sociedade, já sim. trabalha com isso e tudo mais. Mas eu não imaginava que era
tantas negligências, tantas violações de direitos. A gente pode imaginar, né? Porque você vive. A gente imagina. Imagina, ela vive, né? E não deve ser fácil. E agora eu queria entender um pouquinho como é que é levar a Deus, né, o ministério da senhora, para esse meio. Conciliar as duas coisas e levar também, acredito, não sei se você... Sim. Né? Olha, é muito gratificante quando você pode contribuir de uma maneira, né? Sim. Com a vida de criança e de adolescente, com a família em geral. Aí as pessoas falam assim, o Estado é laico. É verdade, o Estado é laico, né? Não é que a gente leva a religião para dentro do conselho, né? Mas a criança também tem direito à religiosidade, é um dos direitos, tá? Também. Mas na minha vida, né? Como que eu levo isso para dentro do conselho? Né? Muitas histórias você ouve ali, você está ali vivenciando aquilo, e falta até para você, não só, porque não é só de técnica, de conhecimento, né? Que é feito um ser humano, e falta ali para você, às vezes, um discernimento. Eu atuo o tempo todo, chamando o Espírito Santo. Eu estou ouvindo uma história que fala, Senhor, tem mais alguma coisa aí que eu precisava saber, perceber, para proteger, né, essa criança? E Ele me auxilia o tempo todo. Glória a Deus. O tempo todo. Né? Porque às vezes a criança até quer te dizer alguma coisa, mas ela não diz pela intimidação ou pelo medo, mesmo que o agressor dela, né, esteja ali judiando, fazendo com que ela sofra. Muitas vezes, a maioria das vezes, o seu agressor, o seu algoz, está ali dentro da família e ela fica pensando, né, mas se eu falar, vão prender meu pai, aí é minha mãe, vão tirar eu da minha mãe. E é difícil, ela continua vivenciando aquilo ali e não fala. Esse primeiro contato é feito através de denúncias, através de uma ocorrência? Nós temos várias portas, a gente fala, né? Várias portas. Portas de entrada, vocês falam? Então, assim, vai desde uma denúncia que um cidadão pode fazer anonimamente, se ele quiser. Tranquilamente. Tá? No Disque 100, Disque Direitos Humanos, ou no telefone do conselho, ou pessoalmente, tá? É garantido o sigilo. Até a criança, às vezes, está numa escola e ela relata alguma coisa, ou a escola percebe alguma coisa, então a escola manda relatório, a saúde manda, a segurança pública. Chega de várias formas. Chega em forma de denúncia, chega em forma de relatório, até em dados estatísticos, às vezes a gente enxerga ali uma violação e atuamos nisso. Então tipo, tem a falta, né? O aluno não está indo mais na escola. É obrigatório a ter a escola informar, né? Responde por isso quem sabe de o médico, o educador, alguém que lida ali com aquela criança, né? De forma pública. E se ele sabe, se tem uma suspeita, não precisa ter certeza, que a gente pensa, eu tenho que investigar, tem que ter certeza. Não, a lei diz que se ele tiver uma suspeita, ele tem que comunicar. Olha só. Entendeu? E se ele não comunica, ele sofre as sanções administrativas, ali impostas pela lei. Gente, é bem... Olha só. É mais complexo, não imagina, né? Achando que é tão... Eu tô impactado aqui. A gente acha que é tão... Assim, é tão forte, né? Forte. A gente, realmente, esse é um meio que engloba várias, não só questão, né, de Deus, mas sim muitas questões do mundo, né? Que é abandono, acredito eu, abandono. Abuso, todas essas várias questões, formas, de né? várias formas. E isso, infelizmente, a gente tem na humanidade. Vocês têm acompanhamento psicológico? Porque vocês, querendo ou não, absorve... Exatamente. Ou você vai absorve falar assim, que acompanhamento é Deus. Porque não temos, verdade. Viu? Não temos acompanhamento, assim, dentro do conselho tutelar. Não temos nem assim como que eu posso dizer, um braço jurídico que possa nos apoiar ali, de repente você precisa de um relatório mais elaborado, expor ali, onde que eu posso apegar, em que lei eu posso. A gente tem que estudar mesmo. Sim. Entendeu? Para garantir esses direitos, a gente tem que estudar e buscar. Ser uma profissional da área, né? Entendeu? Então você tem que entender de várias áreas. Para você garantir o direito, você tem que entender de várias áreas. Senão, como é que você garante se você não conhece?
que tem um direito enrustido ali dentro daquela área. Acredito que seja igual o pastor, né? Pastor tem que ser tudo. É médico, pastor é conselheiro, Psicólogo. pastor é psicólogo, pastor tem que ser tudo. É por isso que a missão dela pastoral Tá e a vendo? missão de conselheira está acho sendo que conciliada. Deus uniu Conciliado. um propósito aí. Olha só. A gente orienta famílias, aconselha. É uma das nossas atribuições, aconselhar os Isso. pais. Às vezes os pais sentam lá e a gente direciona eles como lidar com aquela criança. Gente. Entendeu? que Como legal. orientar, como criar. Olha E só. é um trabalho praticamente full time, né? Porque você pode receber uma denúncia num horário diferente. Sim. E acontece isso? Muito. Na cidade fica um conselheiro para a cidade toda de plantão, com um telefone, Sim. toda noite, né? Uhum. Então sempre tem um. Eu faço pelo menos 4 plantões assim à distância no mês, né? E esse telefone toca para tudo. Olha só. Toca para tudo. Até para uma criança que está em cima do telhado. Sério. Gente. Toca para tudo. Até um abuso na UPA. Entendeu? E daí as pessoas pedem orientação. O que eu faço agora? Como eu encaminho? Como eu lido com isso? Ai, a mãe não é protetiva. Ela está aqui com o agressor. O que eu faço? E a gente Isso vai é- orquestrando isso. Olha, tá com medo, é muito interessante esse É assunto. amplo. É amplo. E você já pegou informação. algum caso que, vamos supor, a família estava certa, foi realmente alguma pessoa que denunciou por denunciar? N Ou vezes. sempre? Muito, né? Acontece muito. A população tinha que ter esse discernimento, né? Porque, assim, são poucos conselheiros na cidade, são 10, né? Para uma cidade tão grande quanto Bauru. Sim. E daí a pessoa se dá o capricho de fazer uma denúncia anônima mentirosa, porque ela não gosta, porque ela brigou com o Meu vizinho, porque Ela ela tem que quer a investigar guarda tudo. daquela criança, Uhum. então ela mente, Olha ensina a só. criança até a falar que foi abusada pelo companheiro, às vezes não foi. Meu Deus. Entendeu? Então a gente atua com bastante cautela. O Conselho Tutelar não atua sozinho, né? Sim, É uma com Tem a equipe também? rede, tem a rede, né? Ah, Socioassistencial do município, tem o judiciário, então tudo Não é sozinho, é vai tudo isso, em vai se equipe, né? apurando, vai se apurando. Denúncia mentirosa tem aos montes. Uma vez eu fiz de propósito, hein? Falei, não dá. Foi uma senhora, vou contar aqui para vocês. Foi uma senhora pessoalmente, não na sede do meu conselho, do outro conselho, e fez uma denúncia que tinha uma criança morta num apartamento. E quem tinha contado para ela era o irmãozinho e que os pais não deixavam ninguém saber e que aquela criança estava lá morta. Ela fez, gente, ela foi até o conselho, ela criou uma história. Um cenário Ela foi, todo. Deus. um cenário. Então a gente sabia onde ela morava, o telefone dela, o nome dela, né? E se a pessoa se abala até um local para fazer isso, você fala, é verdade. Toca o conselho tutelar ir lá com polícia e chegou lá, os familiares não estavam, teve que contactar os familiares para não arrombar o apartamento. Era mentira. Entendeu? Era mentira, ela não gostava da vizinha, já tinha batido na vizinha. Aí Cada coisa. eu falei, dessa. não dá para ficar assim, né? Deslocou lá várias viaturas da polícia, deslocou mais do que um conselheiro, a viatura do conselho. Aí nós fizemos um boletim de ocorrência de falsa comunicação de crime. Ah, sim. Quando a ela gente responde. sabe, consegue identificar Sim, quem é, sim. falsa comunicação de crime. E ela respondeu, porque depois eu fui acionada para uma audiência na criminal por conta Meu Deus. Desse episódio. desse episódio. Pô, não é possível. Maluco, A né? pessoa não entende o trabalho, É. a seriedade do trabalho, e ela faz isso por capricho pessoal, né? Porque ela tinha Olha só. um E problema nos com a atrapalha. vizinha, atrapalhando um trabalho Porque- que é sério Exato. dentro da A cidade. gente poderia relevante. estar atendendo outras Lógico, Outra pessoas, família, né? outra Outra família. situação. Mas tá bom, ela tá respondendo criminalmente, tá ótimo. Cada plantou, colheu. Não, plantou, colheu, é o que a Bíblia diz, né? É bom que a gente, nós, assim, leigos no assunto, Sim. a gente vai conhecendo detalhadamente o trabalho, Como é que funciona, né? Todo o processo. Sim, eu consigo fazer a separação pastora Graziella e a conselheira Graziella. Sim. Porém, eu vejo uma harmonia entre o chamado e a missão de Deus com um propósito disso. No caso, você já testemunhou que é de família. Isso deve ser muito gratificante, né? Saber Amo que família. é uma honra de ter um chamado especificamente para Sim. um trabalho de família, Exato. né? Ainda dentro de uma cidade tão grande como Bauru. É. Hoje Legal. eu entendo isso, né? Antes eu fugia. É, Mas hoje eu entendo e amo. quando foi o seu start, assim, fala, não, olha, Olha. agora eu sei qual que é esse meu propósito. Meu propósito é esse mesmo, família.
conforme iam chegando as situações. As experiências. As experiências. E assim, eu chamava pelo Espírito Santo e pedia, me ajuda nisso. Né? E depois ver que sozinha não ia dar conta mesmo daquilo. Né? Eu imagino, eu já entendeu? E ver o que foi acontecendo, as famílias, né, sendo abençoadas pelo nosso trabalho mesmo, né? Sim. Glória a Deus por isso. Olha, e assim, a gente tá sabendo um pouquinho do seu momento com Deus, como você começou, a senhora começou, como que a senhora atua, e agora na família, a Graziele na família. A Graziela é esposa, né? Esposa há 24 anos. Olha. Nem errei não, né, pastor? Irmãos, ele tá aqui para confirmar, tá? Com o mesmo marido, tá? Hoje antigamente o mesmo marido. A gente namorou quase 4 anos, então a gente tem quase 30 anos juntos. Né? Já são uma Deus vida nos já. deu uma família abençoada. Uma família abençoada não é uma família sem desafios. Sim, pelo amor de Deus. Né? Mas em todos Deus está conosco. Então, assim, eu sou esposa, né? Sou avó. Olha só. Do Benjamin, Benjamin, de 6 e da Esther de 2. Olha só, Esther, minha filha chama Esther. Da Esther de 2. Que bênção. Né? E recentemente casamos a nossa caçulinha, né? Me emocionei muito, chorei antes, durante e depois, achei que eu não ia. Chorei muito. Olha Deus só, que bênção. foi muito bom, ele tem sido bom o tempo todo, né? Então eu tenho 3 filhas, a Cássia, a Adriele e a Tayla, todas casadas, né? Todas casadas. Todas casadas, abençoadas, graças a Deus. Tivemos muitos desafios, né? O mais recente foi quando a Cássia engravidou de trigêmeos. Trigêmeos, né? E nós passamos ali por um tratamento, porque a gente perdeu 2 e ficou só a Esther. Né? Passamos ali por um tratamento com Deus ali, né? Um desertinho ali. Imagina. Né? Mas Deus cuidou e deu brador. Deus cuidou e Ele continua sempre cuidando, faz, né? Amém. Com Continua certeza. cuidando. Olha só, que maravilha. Nossa. Olha, não. É mãe, esposa, avó, conselheira. E Deus na sua família, eu acredito que você, por ter nascido em berço, está sempre desenvolvendo o papel cristão, né? Sim. Vamos dizer assim. Eu acredito que você também, desde as suas filhas terem nascido, também estarem ouvindo, né, a palavra de Deus. Você fala bastante para elas, como é que é? Muito, né? Muito, o tempo todo. Discipular, né? Você não pode perder, também. O tempo todo. Elas chamam o pai de pastor, né? Pastor. Pastor. Mas que a gente legal. divide também, né? O pai, a mãe, do pastoreio, mas porque já é normal você falar da palavra do Senhor, conduzir dentro da palavra, né? 2 das minhas filhas congregam conosco, estão no ministério. A do meio, o esposo já era de um outro ministério e ela acompanhou ele, né? Mas sempre que pode estar lá com a gente. Professa então, assim, a mesma fé. Então, tá ótimo. Uma pergunta. Assim, a senhora já deve ter, desses 24 anos, né, de ministério envolvido, a senhora deve ter várias experiências com Deus, muitas experiências. Mas sempre tem aquela que marca a vida da gente, uma experiência que é específica mesmo. Pode ser uma experiência de chamado, uma experiência singular, que pode ser externada pela gente. E se a senhora fosse escrever um livro, ele tivesse assim que numa pauta, num capítulo, eu tive essa experiência. Qual seria essa experiência com Deus? Eu estou emocionado, vou tentar falar sem chorar. Não. Eu tive muitos porquês, né? Em questão ao meu chamado. Porque quando a pessoa imagina, romantiza, né? Que desde o chamado até a execução e o tempo que pensa que, né?
Uhum. que é tudo rosas. Ai, que Ah, tá. lindo ser pastor, que lindo ser Imagina. pastora. Mas a gente passa por alguns momentos, até para que Deus lapide a gente Sim, mesmo. com certeza. Nosso caráter, né? Sim, A nossa confiança com nele. certeza. Então a gente passa por N situações, Sim. né? Diferenciada do membro, né? Que eu acredito que é mais Vem receber, mais né? água com açúcar para Exato, eles. Com a gente é. o negócio é mais, né? Firme. E eu lembro numa das muitas vezes que eu pedi a Deus confirmação, né, do meu chamado. Eu estava numa época bem complicada, falei, mas lembrando Deus, mas o Senhor falou que seria assim, que seria assado, que, né, o Senhor estaria comigo, que eu teria isso, teria aquilo, e duvidando, já achando que era vozes da minha cabeça, né, que não tinha chamado algum. Esse conflito sempre tem, né? É. E eu gosto muito de natureza. Amo. Muito, Legal. né? Muito natureza. E eu fui para um lugar, ele é como se fosse uma mata preservada. E eu sentei lá. Fazia isso também como criança, viu? Quando adolescente. De vez em quando escutava um barulho, saia correndo. Mas sentei Legal. lá. E conversando com Deus, com os meus medos, né? As fraquezas da gente, né? E tava um tempo muito carregado, bem nublado. E eu falando com Deus, mas falando, eu tenho que sair daqui, que vai chover, né? Eu tenho que sair daqui. E eu tava lá, né? E falei, Senhor, eu vou fazer uma prova com o Senhor. Mas eu não falava só na mente. Imagina. Eu falava Pensando. pensando. Falei assim, Sim. eu não vou falar, porque eu não quero que nada interfira para depois eu achar que foi, sei lá, qualquer outra coisa. Sim. Qualquer tipo de de influência. influência, Uhum. e não foi Deus que falou comigo. Falei assim, se é verdade mesmo, eu não vou mais fazer prova com você, mas se é verdade mesmo esse meu chamado, eu quero sentir a luz do sol. Mas Naquele tava tempo nublado. nublado, muito. Muito. Eu tava com medo até de ficar ali que ia chover, com raios, né? Sim, já sim, lá, sim. sentada lá. E eu falei com Deus, e como sempre, aí eu chorei. Aí vem aquela calmaria, né? E eu já tinha até parado de orar, já fazia mais de uma hora que eu tava ali. E veio um ventinho, uma brisa leve e suave. Porque se fosse para dissipar aquelas nuvens, tinha que ser um vendaval, porque elas estavam eram nuvens densas mesmo, escuras. Veio uma brisa suave e eu me interti com um matinho balançando. Olha Ai, que bonitinho, né? E já tinha até esquecido a oração, que eu já estava ali degustando o que eu gosto, que é a natureza, né? Um matinho balançando com aquela brisinha, acredito que o Senhor chamou minha atenção para ver mesmo, né? Que era algo muito simples, muito singelo, não era algo nada estrondoso. E dissipou um pedacinho daquelas nuvens, tá? Dissipou e abriu uma brechinha naquele céu. E o sol veio direto no meu rosto. Meu Deus. E Glória eu a Deus. senti o calor do sol. Esse E eu dia- saí dali chorando nossa. muito, Eu imagino. muito mesmo. Confirmação. Às Por vezes- conta da confirmação. Porque você se pergunta, né? Quem sou eu, né? Para Deus usar? A gente não é ninguém mesmo. Exatamente. Então, isso faz com que a gente, muitas vezes, duvide daquilo que Deus tem para nós. Então, se você tem aí, Deus tem falado com você, que você é escolhido dele, você tem um chamado, e você tem duvidado por conta da sua condição humana, saiba que você não é nada mesmo, mas Deus, Jesus, ele é tudo em nós. Amém. Amém. Ele é tudo em nós. Exato. Glória a E Deus. ele vai cumprir aquilo que ele prometeu. Exato. Ali você saiu convicta, Convicto. Parei de fazer teste. acabou. Acabou. Foi o sinal perfeito. Foi o... alguém pode escutar e falar assim, ai, só isso? Não. Pra mim foi tudo. Entendeu? O agir de Deus, É ápice. É, pelo simples que seja para uns, para outros, quem viveu, quem pediu, sabe? que é o mar da vida. Sabe? Que é, imagina você ter uma revelação ali Sim. com Deus. Você simplesmente, Deus, como a senhora falou, faça a prova, eu vou fazer prova com o senhor. Experiência, Esse é o né? meu chamado. Única. Ele vai lá e faz. Como que nós não ficaríamos impactados com isso? Porque Não é a mão dele ali. Ele já falou tantas vezes, já fez tantas vezes, mas a gente é falho, né? Sim.
Você pede uma coisa e ele atende aos nossos caprichos bobos, né? Só para provar, tô com você. Mas às vezes a gente precisa... Tô com você. Mas a gente precisa Né? disso. Ou Às lá de vezes, cima, para né? ser fortalecido, para ter uma visão mais ampla, entendeu? Sim, é. E o melhor de todos é ter a convicção. A convicção, ela não deixa sombra de dúvidas de mais Sim. nada. De desafios futuros, de eventos que talvez que a gente passa por crises. Pastores, Passa. professores, discípulos, né? A vida do crente ainda continua difícil. A gente fala que a porta continua estreita, Continua gente. estreita. O caminho ainda é Apertado, difícil, é apertado, apertado. entendeu? Mas as pessoas... A própria Bíblia fala É? que o caminho do mundo é largo. Sim. O caminho de Jesus é estreito. Lógico, a porta. Então, assim, não é um evangelho sem por mais que tenha graça, ainda é um evangelho Sim. difícil, Jesus falou, né? Mas, assim, é gratificante você ter essa Sim, convicção com de certeza. um chamado, de um propósito. E é gratificante. Eu entendo o que a senhora fala mesmo. Quando passa por algum tipo de experiência, nós Tanto que quando o calo aperta, fala assim, ó, o senhor que me pôs aqui, ó. Quando a situação fica difícil, socorre aí, é A gente contigo. já começa a lembrar, né? Ó, senhor, contigo, tô nessa é crise, contigo. nessa prova, nesse deserto. Igual a senhora falou que passou por um deserto, né? Das suas netas. Foi bem difícil. Eram trigêmeas do mesmo sexo? Ou como que era? Do mesmo sexo, É. 3 meninas. Olha só. 3 Nossa. meninas. Aí foi uma experiência da dor. Muito Essa forte. experiência da Foi. dor. Imagino. Porque envolveu toda a família. Toda a família, a gente assim, né, elas estavam em placentas separadas, então a gente sabia o local que estava, cada lugar, conversava especificamente, chamava pelo nome, já tinha os nomes, né, preparou, viveu aquele sonho, né, Uhum. então foi difícil, Mas está na glória. tá na glória. Tá com Deus. E as princesas? Em breve. Em Então eu sou vó de estaremos 4. todos juntos. Eu sou vó de 4. Você é vó de 4. Em breve todos estaremos juntos. Isso Por mesmo. enquanto, né? Porque Porque tem as outras, né? vai vir mais, né? Tem as mais. outras, né? Tem as Tem outras planos pra filhas, mim. né? As outras Lógico. filhas, É né? verdade. Tem as outras filhas. Olha Ainda só. tem a Adriele, que não tem filhinho. Ixi, tem a que acabou de tem casar. tem chão. Vai vir Vai, um né? monte, então. E é uma sensação maravilhosa ser vó, né? Imagina. Pastora Eva tá vivenciando essa situação, Tá né? vivenciando. Já tinha os netinhos, chegou agora a mais novinha. Olha, é o de casa, é o xodó. incrível que a Esther é realmente, ela vai, porque a pastora Yasmin, ela vai buscar o almoço, Sim. e a pastora Eva fica com ela, porque eu tô trabalhando, e aí ela começa, tem um jeitinho, a gente fala que a avó dá o McDonald's. Por quê? Porque a pastora Yasmin amamenta, e a neném amamenta na pastora, e a pastora Eva, a gente deixou um nan lá, sabe, uma Uhum. latinha de nan, na hora que vê, cadê a neném? Tá desmaiada Tá de desmaiada. dormir. Mas, ué, nossa, como... Que Vovó milagre é deu esse? jeito. A vovó já deu, aí ela fala, a vovó, nossa, a vovó já dá o McDonald's. A E ela vovó deu ama, cara, se jeito. diverte e Que tudo. legal, né, cara? É uma benção. Que A benção. avó, minha mãe também é avó. A bênção, E- né? Sobre os seus filhos, filhos dos filhos. É promessa do Senhor. Sim. E eu sei que você também é pastora numa igreja junto ao seu esposo. Isso, sou pastora auxiliar, meu pastor titular é o meu esposo, pastor Clodoaldo, na IEQ Nova Paulista. Um Que beijo legal. para vocês. Um abraço Beijo a a todos. todos. Espero que todos também possam assistir. Acompanha aí A que sua pastora sua pastora está aqui tá hoje. sendo uma benção. Né, pastora? Graças a E, Deus. e né? conta um pouquinho para nós lá, como é que é o trabalho que vocês fazem lá na sua igreja. Olha, nós temos os cultos tradicionais, né? De terça-feira, culto de ensino, né? Que está sendo muito bom, Glória a Deus. muito gostoso, as pessoas se envolvem. É um culto legal que você pode perguntar, né? E é. as pessoas às vezes têm dúvida, vai lá para perguntar e tudo Que legal. mais. Nós seguimos aquelas 4 estações da quadrangular. Ah, sim. Nós estamos na as segunda. cartilhas lá. As cartilhas. Ai, tá bem gostoso, né? Que legal. Então, de terça tem o culto de ensino, de sexta tem o culto da vitória, né? E de domingo nós temos o culto da família, né? Temos o culto da família também. Então, assim, Deus tem se manifestado naquele lugar com curas, milagres. Recentemente nós fizemos 1000 dias de oração. Começamos na pandemia, naquela situação que a gente, né? Teve uma época que a Sim. gente não podia nem congregar, né? Então, todo dia 3 anos. todo dia no grupo tinha alguém que orava e levava os pedidos de oração, a gente colocava, Sim. né? E o Senhor curou muitas pessoas de câncer, de Olha Covid. Ai, Deus fez.
Deus fez. Pessoas que já faz. estavam com diagnóstico de morte mesmo. Nossa, Foi maravilhoso. 1000 dias. tá vendo? Uma pastora atuante. 1000 dias. Exato. Olha só, e eu fico, né, imaginando. Você imagina na hora lá, né? A pessoa sendo curada. Deus é Essa maravilhoso. experiência é uma maravilha. Olha só. Olha, pastora, não sabia que ia ser. Deus, ele sempre age, Deus surpreende. Surpreende. Ele é maravilhoso. Que bênção que é a vida da senhora, Amém. da sua família. Amém. E eu espero que a senhora não pare. Amém. Rumo ao alvo. Amém. Que o alvo é Cristo, O alvo é Cristo. não é? E vocês têm lá, eu sei que você e seu pastor, você e seu esposo, vocês ministram na sua igreja, né? Vocês Sim, são pastores sim. titulares, Sim. né? Então, como é que é lidar com o esposo? Porque eu pergunto isso por causa de mim, da pastora. Sim. Hoje você vai pregar, hoje é você. Como é que vocês fazem lá? Como é que Olha, eu vocês acho tão bacana, organizam? porque assim, né, as pessoas podem pensar, né, mas o pastor é o seu esposo, né, e aí, como você se sente nesse papel? Vocês acreditam, gente, que eu sinto ele meu pastor mesmo? Exato. Meu Faz pastor, essa e eu separação. me sinto alimentada com as palavras que ele traz, Glória com a o Deus. jeito de... Não é o meu esposo que está ali, é realmente exato. o meu pastor, e eu busco amparo, Uhum. né, quando preciso. Sim. E é tão legal, porque assim, a gente pode imaginar aqui, né, não sei se isso acontece em algum lugar, fala assim, mas nossa, eu vou lá, meu esposo, aquele homem que tá lá em casa. Não, Não, tem... e ele é exemplo, ele é aquilo que ele é na igreja, ele é em casa, e eu consigo sentir, ser ministrada, ser Sim, ovelha dele. Eu sou é. pastor auxiliar, mas também sou ovelha dele. É igual eu. E eu me sinto como ovelha. Exato. E sou cuidada como ovelha. Glória a Deus. E isso Olha é só. muito bom. Até porque todo pastor precisa também ser pastoreado. Isso. É igual, precisa. igual eu fiz a pergunta, né? Aquela hora passada. Falei assim, se na profissão, eu sei que a senhora tem pastor auxiliar. Então, assim, a gente já entendeu como que a senhora concilia, né? E também, querendo ou não, tira um tempo também, né? A senhora Sim. tem um tempo também profissional. Então, assim, se não tem apoio psicológico, mas tem um apoio familiar. Tem. Exato. Graças a Deus. A gente já viu que a senhora é uma pessoa de família mesmo. Não somente tem um chamado para a família, como também tem um apoio familiar, Mãe, uma base irmãos. familiar, entendeu? Família, A gente é toda bem toda família, envolvida, família. E é o que a sociedade hoje precisa, né? Entender que verdade. a base mesmo é tudo familiar. Então esse apoio, ele é fundamental para o crescimento pastoral, para o crescimento profissional também, que a Sim. senhora tem. E graças a Deus a gente consegue identificar isso nesses tempos que a gente acha, tá corrido aqui, olha, eu não vou ter tempo, mas o pastor Clodoaldo, né? Ele Tem que feito um lute, bom né? trabalho. Ele que lute, né? Tem feito um bom Que trabalho, lute. né? Gente, Glória a olha, Deus. a minha rotina ela é bem complicada, né? Assim, até terça-feira agora, o pastor estava ministrando sobre administração do tempo mesmo, né? A mordomia do tempo, né? E da gente saber administrar esse tempo de maneira a gente não lesar nem a família, nem a Deus, né? O dízimo do nosso tempo e tudo mais. E eu falei, preciso melhorar nisso, porque a minha vida é malucona. Como eu falei pra vocês, eu tô fazendo uma segunda faculdade agora de Direito, né? Então, Isso. eu levanto, tenho meu tempinho com Deus e já vou pra faculdade. 7 horas da manhã eu tô dentro da sala de aula. Fico até 15 para as 9, que eu entro 9 horas no Conselho Tutelar, né? Então, quando é da 15 para as 9, ele tá me esperando, me leva pro trabalho. Saio às 18, esse é o horário estipulado, né? Não significa que a gente sai. A gente já entendeu já, né? Que tem os horários. Saio às 18, né? E muitas vezes tem as tarefas domésticas, tá no mercado, fazer alguma coisa, e vai direto pro culto, e tem o pós-culto, tem orientação, sou líder das mulheres, sou líder das crianças, eu faço questão de Olha. ministrar para minhas crianças. Ela é envolvida. A gente vai sabendo, cada 10 segundos a gente vai sabendo mais uma Pastora profissão. Graziela é pastora, líder, conselheira, Exato. esposa, mãe. A senhora falou avó. que é por criança também? A senhora é líder de Eu crianças? sou líder de crianças. Gente, eu tenho muito zelo com criança, muito legal. zelo. Ela, o trabalho também que ela Muito desenvolve. Que exerce. Né? Então, assim, e quando você está lá na sala, eles falam, né? Eles falam, na minha família tá assim, na minha casa tá assim. Pergunto para eles, vocês querem orar por qual área hoje? Aí eles contam, eu queria orar, meu pai tá assim, minha mãe fez isso.
E vocês estão... Eu estou com medo, né? Eu ando sentindo medo, eu ando vendo isso. Então, eu tenho muito zelo. Eu não consigo admitir que é um lugar só para brincar, para tirar eles do culto, não, para eles sentirem Jesus, viver Jesus. E eu tenho muita preocupação com quem fica com criança. Sim. Entendeu? Então, assim, só a senhora que vai lá? Não, eu tenho os meus auxiliares, mas de olho no Senhor, sempre. né? Tô sempre por ali. E o grupo de mulheres que a senhora também falou que lidera, né? Como é que é esse grupo? O que ele é para uma igreja específica, para sua igreja? Como é que funciona? É o grupo de mulheres da nossa igreja local. Certo. Né? Então, a gente tem trabalhos específicos voltados para mulheres, né? Tem as nossas reuniões, que elas são, né, Sim. do nosso estatuto mesmo, reunião de mulheres. Que legal. Então, desenvolvemos trabalho. Nós temos um culto especial que a gente faz, né? Mulheres que Vencem, chama o nosso grupo, né? A maioria são senhoras, elas têm histórias lindas, eu adoro as histórias delas, né? E nós temos esse culto especial que nós fazemos, noite com elas uma vez no ano, bem caloroso mesmo, bem bacana, e fora os trabalhos normais, né? Trabalhos financeiros também, né? Envolve ali as irmãs, a comunidade, venda de pastel, essas coisas. Tudo trabalho local da igreja. Trabalho local. Uhum. Pastora, estamos chegando ao fim. Foi um momento muito... Agora que eu estou começando a perguntar... Agora foi muito gratificante. Olha, eu realmente saí daqui abastecido por entender também o seu lado profissional, que isso foi muito importante. Eu acredito que muita gente tem curiosidade, entendeu? De entendimento também, de saber qual é a função. E que Deus te abençoe nessa missão, sabe? Amém. Que Deus te guarde, que Deus te proteja, entendeu? De todas as setas que nós sabemos que tem. E que te conduza, entendeu? A ficar a longos anos nessa missão, entendeu? Porque eu entendo que foi um chamado realmente de Deus nesse lado seu profissional conselheiro. E também eu quero agradecer a sua presença, que foi um momento especial. Presente para mim, isso aqui. Foi um momento muito especial, e entendeu? eu só queria que você, antes da gente finalizar, eu sei que os ouvintes estão nos ouvindo agora, nesse momento, desse uma palavrinha para eles. Isso, Fala alguma coisa. No sentido que tocar declaração final. Declaração final. Olha, depois tem um pole forte. Vocês sabem que eu fiquei pensando hoje, né? Eu falei assim, eu vou ter esse momento aí, né? Dessa palavra final. E eu não sou cantora, gente, de jeito nenhum. Mas eu quero deixar um louvor. Que tem sido o meu louvor matinal. Amém. Né? Fica à vontade. Só um pedacinho, hein? Te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos, mesmo quando me levanto, até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Queridos, Deus é bom, Ele é fiel o tempo todo. Não fique pensando assim, que horas eu posso chamar a Deus? Todas as horas, todos os momentos, para qualquer situação. Mesmo que você ache que essa situação seja, Deus vai se incomodar com isso? É muito pequeno, é muito vago, tem outras coisas. Não, Deus se importa com você, viu? Tanto Ele se importa com você, que a palavra do Senhor diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. A sua alma vale mais que o mundo inteiro. E tanto Ele se importa que Ele deu o seu único filho, o melhor que Ele tinha, para morrer por mim e por você, para que você tivesse direito a uma vida abundante, a vida eterna. Então, assim, quando você se levantar, que você naquela correria já estiver preocupado, eu tenho que levar filho na escola, eu tenho que trabalhar. Antes de tudo isso, lembre-se que tem um Deus que fez você, te conheceu no ventre da sua mãe e já escreveu uma história linda para você. Só que você tem livre arbítrio e você decide se você vive essa história que Ele tem para você ou se você não vive essa história. Então, assim, procure esse louvor. Coloque toda manhã.
Ele vai te ajudar a vencer as batalhas do dia a dia, sabendo que você tem reforço. Você tem um Deus que está com você todo dia e que você vai passar, sim, por algumas situações que a Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições, mas nós deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu. E você tem reforço, pode ter certeza que do seu lado tem um gigante que não vence batalhas, que não perde batalhas. E é o nosso Deus. Ele vai te conduzir, Ele vai te dirigir. E se alguma coisa respingar em você, saiba que o mais grosso, o que ia destruir a sua vida, Ele já afastou de você. Amém. Amém? Glória a É Deus. isso. Pastora, muito obrigado pela sua presença. Foi uma bênção. Que Deus continue te capacitando também a cada dia para lidar com as ações da vida. Amém. Para exercer ainda mais seu chamado. Que você seja respaldada pelo Espírito Santo dele. Amém. Que você possa estar sempre vivendo na graça Amém. e na glória de Deus. Amém. Amém? E obrigado pela sua disponibilidade, que a gente sabe que não é fácil. Né? A Muito gente... bom estar aqui com vocês. Amém. Eu Se eu pudesse, eu ficava até amanhã aqui também. É uma delícia, porque sabe qual que é o legal? A gente vai começando, conversa, vai batendo papo e aí vai se interessando. Vai surgindo a curiosidade. E aí eu falo, vou perguntar e a ver tá chegando no final. Mas foi uma bênção. Obrigada. Glória a Deus pela sua vida, pela vida do seu esposo, sua família. Que Deus coloque a mão na sua família. Amém. Dê bênçãos mesmo, que vocês estão, em nome de Jesus, preparados para receber. Amém. Amém? Amém. Deus abençoe Queria vocês. também agradecer. Não, pode agradecer. É que às vezes ele quer agradecer, eu agradeço, a gente vai agradecendo tudo junto. A gente é grato. Você reparou que Seja nós somos grato. gratos. Tem até um louvor que é assim: seja grato. Eu também não sou cantor, tá? Por tudo que ele te fez. Isso. Né? Eu gosto desse. Eu também gosto. Sempre seja Então, queria te agradecer também. Eu que por agradeço, estar cara. presente aí sempre com a gente aí, se Feliz, dispondo cara. a me ajudar a obra de Deus, que é o mais importante, né? Isso aqui é tudo para Deus, isso aqui é Sim. para que outras vidas que estão nos assistindo sejam também impactadas através dos testemunhos da vida com Deus, que isso é o mais importante. E você que está nos ouvindo agora, eu tenho certeza que você vai ser impactada e Deus vai te honrar na tua casa. Amém? Queria só dar os agradecimentos finais, queria agradecer a nossa liderança, o pastor Mário de Oliveira, sua esposa, o nosso superintendente João Amarildo, o pastor Toninho, toda a equipe que lidera, toda a equipe da questão organizacional da nossa igreja, que é uma igreja organizada, e que Deus abençoe cada um deles, a vida deles, em nome de Jesus. Nossa pastora Amém? Yasmin. Essa aí eu não posso deixar de agradecer, irmãos, não é nem por causa de vocês, viu? É porque se eu chegar em casa sem agradecer, aí vocês já sabem, mas graças a Deus queria agradecer a vida dela, por ela também estar disponibilizando espaço para nós, também envolvendo na obra conosco aqui. Ela só não pode vir ainda porque está amamentando, mas logo estará conosco aí também. Inclusive que a gente já preparou um episódio com ela, hein? Com ela. Fiquem ligados, fiquem ligados, hein? Fiquem ligados. Testemunho impactante. Vai ter episódio com ela, que é uma vida também repleta de Deus, de bênçãos, lutas também, viu? Bastante luta, mas vencidas em nome de Jesus. Os patrocínios. Os patrocínios, olha, isso aí é uma bênção de Deus, Graziela. Deus tem Que levantado. bênção. Deus tem levantado patrocinadores. Que bênção. Patrocinador do ar-condicionado que nós ganhamos aqui. Tá um calor, irmãos, mas Deus já providenciou o ar, já providenciou quem vai instalar o ar Muito bem. para nós, já providenciou as canecas Deus é bom, hein? e tá providenciando vários outros aspectos que a gente nem pediu. Graças a E Deus. ele tá falando, não, minha obra é minha. Então eu vou fazer e vai ter tudo que eu quero. Então Isso eu só mesmo. estou recebendo em nome de Jesus. Glória a Deus. E queria agradecer você que está nos ouvindo. E fiquem ligados para o próximo episódio do Pod Forte. Até Amém? uma próxima, viu, galera? Deus abençoe. Tchau, tchau.